Olá, professora Fernanda. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelos elogios em relação à evolução que eu consegui com as mudanças feitas em meu trabalho. E também de dizer que gostei muito das observações que você fez em relação ao depoimento que fiz anteriormente. Uma questão pessoal que eu gostaria de pontuar nesse momento é que eu tenho muita dificuldade em falar espontaneamente. Portanto, eu prefiro elaborar o texto, você já deve ter percebido, e fazer a leitura. E eu espero que isso não haja problema, porque realmente se trata de um bloqueio que eu tenho. Agora, voltando para o desenvolvimento da atividade, eu estava mesmo meio perdida com a questão da identidade e gostaria de começar meu comentário por aí. Eu acho que o tema da identidade acabou saindo do foco do meu trabalho. Ele se tornou mais um pano de fundo, um tema mais amplo que eu posso desenvolver depois, se for o caso. Mas para esse trabalho queria me concentrar em algo mais simples e, como você mesma disse, mais específico. Acho que, para mim, em razão do meu trabalho no Ciranda da Arte, seria mais interessante trabalhar o modo como os professores elaboram e desenvolvem as atividades das oficinas, mais especificamente na Escola de Tempo Integral Goiânia e Prates. Do mesmo modo, não acho conveniente trazer nesse trabalho o jeito como essas oficinas impactam no aprendizado dos alunos. Refleti a respeito e cheguei à conclusão que, para obter essas informações, será necessário envolver outras partes dentro da escola, e isso ampliaria e diversificaria muito o meu objeto de pesquisa. Para tanto, seria necessário elaborar e aplicar um questionário ou fazer entrevista com os alunos, e isso seria complicado. Como eles são ainda crianças, seria preciso conseguir autorização dos pais, e se algum deles quisesse acompanhar a entrevista, eu acho que não conseguiria negar o pedido. E essas autorizações dependem da mediação da gestão da escola. Conheço um pouco da rotina dessa escola e acredito que quanto menos eu depender da gestão para conseguir minhas informações, melhor. Assim não corro o risco de não conseguir os conteúdos necessários para o desenvolvimento da minha pesquisa. E tem mais, se eu manter o foco nos professores, teria que entrevistar no máximo 5 ou 6 pessoas. Mas se resolvesse incluir os alunos, essas entrevistas iriam fácil para mais de 30 alunos, já que o universo total de alunos do colégio que fazem essas oficinas é de quase 300. Então eu não daria conta de fazer esse trabalho para o TCC dessa especialização. Prefiro trabalhar só com os professores e deixar os efeitos do trabalho deles para depois, se não for o problema, é lógico. Bom, em relação ao termo oficina, no Ciranda, ele é adotado nos cadernos de planejamento e de reorientação curricular. Seu sentido não fica muito longe daquele que você atribui ao laboratório. Segundo o projeto político-pedagógico do Ciranda, na sua versão de 2013, as oficinas acontecem dentro da proposta de reagrupamento para os contraturnos das escolas de tempo integral. E o texto diz o seguinte: diante do sucesso obtido com a experiência de implantação e da demanda crescente para novas adesões ao programa de escolas estaduais de tempo integral, o Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte torna-se parceiro desse projeto de gestão pedagógica. Por meio do reagrupamento em arte, que se constitui na reorganização das turmas de acordo com os interesses dos alunos sobre oficinas artísticas oferecidas, respeitando-se o quantitativo de alunos por oficina de forma que o desenvolvimento das aprendizagens não seja prejudicado em dada modalidade. A finalidade deste é possibilitar uma formação estética mais consistente, por meio de oficinas de modalidades artísticas que contemplem os interesses dos estudantes e, para tanto, as mesmas são organizadas com um quantitativo adequado de alunos para cada modalidade. Para se garantir a consistência do processo ensino e aprendizagem, observando a qualidade dos conteúdos práticos e teóricos, os professores envolvidos devem estar em constante processo de formação continuada, nos cursos ou grupos de estudos oferecidos pelo Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte. Então, os professores, para ministrar as disciplinas, precisam estar sempre em formação continuada.
O processo é o seguinte: existem duas modalidades de curso, uma para Goiânia e região e outra para o interior. No primeiro deles, o professor ia até a sede do Ciranda, onde aconteciam as aulas. No outro, a equipe do Ciranda ia até as regionais, inclusive no interior, promovendo um curso de formação de 2 dias. A divulgação era feita pela Secretaria de Educação nas unidades escolares. Os professores faziam livremente suas inscrições, no caso do primeiro tipo. No outro, a subsecretaria da regional, que é no interior, que no caso a interessada, solicita ao Ciranda o curso e a equipe vai até lá. E existem também as modalidades de curso à distância. Já aconteceram alguns e existem outros em andamento. A filosofia por trás dos cursos é assim descrita no projeto político-pedagógico. E ainda sob a ótica do projeto político-pedagógico do Ciranda da Arte, nessa perspectiva, defende-se nessas orientações uma praxis no seu verdadeiro sentido, ou seja, um fazer consciente e reflexivo que procure vincular prática e teoria de forma que as duas formem um sentido unificado nos processos de ensino e aprendizagem. A aprendizagem das técnicas artísticas, a manipulação de instrumentos e materiais deve acontecer de forma contextualizada aos significados históricos, sociais, culturais, ou seja, ao contexto de produção e recepção implícito nas imagens e nas manifestações cênicas e sonoras. O que se propõe é um conhecer amplo, que não se limite à ideia que se tem de oficina, ligada a um mero domínio de técnicas. O objetivo, além da aprendizagem, é desenvolver nos estudantes um sentido crítico sobre a diversidade de manifestações culturais que se interpelam, como salienta Martins, 2008. Ensinar nossos jovens a visualizar, a ouvir, a perceber o que se passa em seu cotidiano e a agir competentemente sobre ele. Quanto à questão metodológica, a orientação é seguir o tríplice movimento já defendido nas orientações curriculares em arte para o ensino fundamental e médio: contextualizar, o produzir e o compreender criticamente as manifestações culturais. A matriz curricular que ora se propõe está articulada em 3 eixos: núcleo básico, núcleo eletivo e núcleo opcional. Então, pode-se perceber aqui que a ideia de oficina, na verdade, está mais próxima daquilo que você chamou laboratório, incluindo aí também a reflexão crítica no sentido que Ana May Barbosa define como abordagem triangular: contextualizar, produzir e compreender. Seria interessante investigar se os professores, ao falarem sobre o que fazem, usam o conceito de oficina no mesmo sentido que o texto que eu citei aponta. Poderia ser um tópico da entrevista, exatamente para saber se as intenções pedagógicas do Ciranda estão sendo compreendidas por quem produz as oficinas, e quem sabe a gente descobre que o termo oficina acaba produzindo algum tipo de engano quando o professor vai para a sala de aula. Seria interessante incluir esse tema nas questões da entrevista. Vou mostrar agora 2 exemplos do resultado das oficinas e do diálogo que eles fazem com a cultura digital, assim como você sugeriu. O primeiro mostra o resultado de uma oficina de grafite do Ciranda na Escola Estadual Sebastião de Oliveira. Além de promover uma intervenção no espaço físico da escola, o professor usa o YouTube como forma de elaborar a experiência e apresentá-la tanto para seus alunos como para a sociedade. Vale a pena prestar atenção à reflexão sobre o social feita na defesa do grafite como forma de expressão legítima.
olhava e ia fazendo assim, você vê que é um traço bem rápido, né? Vou pegar uma... Os meninos da periferia são muito marginalizados. Eles têm que se sentir úteis. Porque através da arte, do grafite, eles podem estar se sentindo úteis. E quebrar esse estigma de que todo adolescente da periferia, todo grafiteiro, todo pichador pode ser um criminoso. De repente um pichador pode ser um grafiteiro escondido atrás da pichação. Desse jeitinho. Esse é o desenho dele. É, a Joaninha. Olha só. Ele vai mandar a Joaninha aqui. Você que vai mandar a Joaninha? É, Por quê? porque eu gosto. Olha só. Eu comecei quando eu fazia um projeto aqui embaixo, que é o projeto Arte e Educação, né? Aí eu tinha uma professora que ela se chamava Bianca, aí então ela começou a querer trabalhar com nós sobre o grafite. Aí eu mostrei interesse, pedi pra ela me ensinar, ela foi desde o início. Começo mesmo do grafite mesmo, ela falou, mostrou a instrução, ó, você faz assim, assim, essa letra assim, assim. Eu fui, peguei firme com ela, só que aí quando eu tava começando a desenvolver mesmo, aí ela teve que sair, parou de dar aula, teve que sair. Aí então eu fui sozinho, comecei, encontrei os amigos também que faziam trampo aqui, um amigo meu que mora logo ali em cima ali, ele já é antigo mesmo no grafite, eu juntei com ele, aí nós fazemos grafite. Ele passa por um processo estético de construção, do desenho, né, das formas, das cores. Hoje o grafite ele tem misturado muitas linguagens da arte, né, com a arte contemporânea, por exemplo. O grafite não precisa ser um grafite só de desenho, pode ser um grafite abstrato. Ele pode ser conceitual, passar uma mensagem. Geralmente as intervenções urbanas são feitas para dizer alguma coisa para a sociedade.
gosto muito de arte, sim, sou interessado nisso por arte. E eu vi no grafite assim, uma forma assim, diferente de expressar a sua arte, né? Bem legal mesmo. Meu nome é Alex Júnior, tenho 19, 18 anos, estudo terceiro ano aqui no colégio. Eu acho interessante grafite, assim, sempre tive vontade de conhecer, assim, mas só porque a gente nunca tive oportunidade assim, de ter alguém aqui na escola que podia ensinar a gente, então dei oportunidade. Eu acho uma arte bem interessante. Meu nome é Fabrício, tenho 15 anos, sou aluno do primeiro B. Sempre gostei de desenhar, aí vi o grafite, conheci o grafite, só que nunca pratiquei, né? Aí hoje estamos aí. Meu nome é Lohane, tenho 16, estudo no 2º ano. E eu procurei o grafite para uma forma de me expressar mais, porque eu já faço desenho, aí isso tipo, vai me ajudar um pouco com o que eu quero fazer. Outro exemplo de diálogo com a cultura digital é o Flash Mob organizado pela Oficina de Dança do Colégio Estadual Bandeirante. Neste caso, o uso das mídias móveis para o registro e divulgação da performance é mais central na construção da oficina. Ele é feito todo a partir da noção de cultura digital. Larissa, vai! Easy no, no need to go down. Easy no need to go down. Rock that run, that is how we from. Easy no need to go down. Easy no need to go down. Rock that run, that is how we from. The turntable spins using new ability, agility that wins. And then your crew got burned. To be the master of the craft, you gotta practice to learn, kid. The street dancer breaks with 1990s and the 80s paved the way for the days. B-boys emulating the grace like 40 Freeze, crazy legs, dynamic breakers with shake. Let's dance to the beat of the drummer that's funky. Way before the Beatles was bugging on French Monkey. Hip hop, new cruises, Foxy Enchilada, and the Moxie DJing was Africa Bambaataa. Brought back to the Bronx, crew hurt the innovator. Need chain sound systems toasting in Jamaica. Got posted, the host with the most money maker. Now I'm moving bricks, but I started out as a breaker. All over your
Agora, com relação às questões que você levanta sobre o meu problema de pesquisa. Primeiro, a minha ênfase nos aparelhos e dispositivos tecnológicos está ligada ao jeito que eu tentei encontrar de falar sobre o assunto dentro da oficina. Realmente eu não pensei por tema, não levei em consideração a ideia de cultura digital. Por exemplo, não pensei na temática e sim no suporte. Pensei em como o professor usa o computador ou o celular dos próprios alunos para desenvolver alguma dinâmica de interação ou introduzir algum conteúdo de arte. Mas concordo que essa noção de cultura digital, você cita Pierre Levy, pode ampliar meu olhar sobre o objeto e seria interessante utilizá-la. Para além dos dispositivos, o professor pode muito bem tematizar as práticas que estão associadas à tecnologia. Tipo, se eu não estiver errada, por exemplo, na criação de um ambiente participativo e colaborativo entre os alunos, mais ou menos como é na internet. Vou precisar de um tempo para ler os textos novamente e me aprofundar, mas isso com certeza vai aumentar minha capacidade de interpretar o resultado das entrevistas. 2. Você sugere que eu pergunte se essa cultura digital é intrínseca ao intento pedagógico do professor ao elaborar a oficina. É isso mesmo que eu quero pesquisar. Se o professor tem clareza e consciência e em que grau, quando utiliza uma técnica, um dispositivo ou uma prática associada à tecnologia na oficina de artes e como este professor vê essa relação. Se ele acha pertinente ou não, qual a posição dele em relação às novas tecnologias digitais. Não tinha imaginado abordar se o professor consegue na oficina tematizar relações de consumo, mas esta é uma perspectiva muito interessante que posso integrar à análise. Com relação à metodologia, sua sugestão de eliminar o questionário e trabalhar só com a entrevista semi-estruturada é ótima e eu vou adotar. Mas não tenho condições de ampliar o foco no sentido de incluir os alunos, como eu disse antes. Encontrei 2 boas bibliografias para trabalhar essa metodologia. O livro Pesquisa Qualitativa, com texto, imagem e som, de Martin Bauer e George Gaskell, tem um capítulo sobre entrevista que ele divide em 3 tipos: narrativa, episódica e participante. E o outro livro é Metodologias Qualitativas na Sociologia, de Teresa Maria Frota, que possui um capítulo específico sobre entrevista. Ambos dizem o mesmo sobre a metodologia. É essencial ter um roteiro organizado que permita depois a análise dos dados de forma pertinente. O livro de Bauer e Gaskell, inclusive, traz uma série de conselhos bem práticos sobre como se comportar diante do entrevistado, que serão muito úteis. Deste modo, utilizarei a entrevista semi-estruturada como principal técnica de pesquisa. Os dados quantitativos dessas entrevistas são muito pequenos. No Goiânia Prates, há 5 professores trabalhando com oficinas artísticas. Não que isso seja um número pequeno ou um problema, mas o número de oficinas é calculado a partir do número de alunos, e esse número de oficinas que a escola tem hoje atende à sua demanda. Será possível entrevistar todos eles, não vou precisar produzir uma amostragem. Os outros dados, quantidade de aluno, número de oficinas e etc., eu vou pegar com a escola. Quando eu pensei a minha questão problema, pensei realmente em 2 etapas mais para organizar meu pensamento do que pensando na execução da pesquisa. Para mim, essas 2 coisas eram separadas. Na verdade, na minha cabeça, a hipótese era pensar 2 coisas. Como os professores pensam suas práticas e como eles integram a tecnologia e essas práticas. Mas sua sugestão de usar a abordagem triangular digital é realmente uma boa ideia, porque faz a junção dos temas de um modo que eu não tinha pensado e vai me ajudar bastante na análise das entrevistas. Também acho que a questão da experiência estética pode ser colocada de lado nesse artigo e retomada depois num desdobramento dessa pesquisa. Eu acho que esse conceito pode forçar a pesquisa a ir para o lado dos alunos, e isso eu não queria fazer agora, pelos motivos que eu já citei anteriormente.
A hipótese que eu pensei é que os professores não usam a tecnologia no contexto das oficinas de forma crítica, não porque eles não conseguiriam, mas porque as condições de ensino nos colégios não permitem. Ao mesmo tempo, esse pensamento pode ser um equívoco. No Goiânia Prates, há laboratórios de informática e os professores têm acesso a ele. Então, pode também ser porque os professores não estejam sensibilizados para isso. Ou pode até ser que eles façam um bom trabalho, chegando próximo à abordagem triangular proposta pela Ana May. Para mim, a melhor parte da orientação foi mesmo na elaboração do roteiro para a entrevista com os professores, que seria construído a partir da ideia de um planejamento. As perguntas que você sugeriu realmente ajudam bastante. Se eu não estou enganada, elas foram mais ou menos estas. Ele, o professor, tem a intenção de desenvolver o que no aluno? O que ele quer ensinar? Para quem ele quer ensinar? Como ensinar o que ele quer ensinar? A estas, eu acrescentaria o que ele entende por cultura digital. Qual a importância ele vê no diálogo entre tecnologia, arte e educação? Ele, o professor, considera seu aluno preparado para fazer uma abordagem crítica dessa relação? Estas questões são orientações para a elaboração do roteiro e não o roteiro como ele será apresentado aos professores. Para isso, vou precisar ler um pouco mais sobre a metodologia nas referências que citei. Com isso, acho que eu também encerro aqui meu áudio. Acho que o próximo passo será elaborar o roteiro da entrevista e começar a marcar com os professores. Eu devo realizar as entrevistas no ambiente do colégio ou no Ciranda? Acho mais fácil no colégio, mas pode ser bom escolher de repente um lugar mais neutro. Além da sua tese, quais outros textos você poderia indicar sobre cultura digital e arte e educação nessa perspectiva das oficinas? Por último, algumas dúvidas mais metodológicas. Eu não sei se todos os professores vão aceitar participar da pesquisa. E se algum deles não quiser, ou aceitar ser entrevistado, mas não permitir o registro fotográfico da atividade? Quantos eu preciso entrevistar? Hoje são 5 professores. Eu preciso saber se eles aceitam participar antes de escolher a escola? Seria o caso de mudar de escola? Obrigada pelas orientações, professora. Foram muito esclarecedoras e me abriram grandes possibilidades. Abraços e até a próxima.